Oi, você já parou para pensar sobre a sua casa? Sobre a importância de cuidar dela? E aí, criatura divina? Voltei com criatura divina! Nós temos duas moradas, duas casas. Um é o espaço físico em que vivemos, e o outro é o nosso corpo físico, onde vive a nossa mente, nossa alma, nosso espírito. Nós precisamos cuidar muito dessas duas casas, caprichar, sermos atenciosos, cuidadosos. Termos cuidado e atenção com o que deixamos entrar dentro delas. Tanto a nossa casa física como o nosso corpo físico. Devemos cuidar da energia, das pessoas, dos alimentos, das palavras, todas essas coisas que entram dentro das nossas casas. Casa física e a casa espiritual, que é o nosso corpo, a nossa morada. Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar para que a nossa casa física esteja limpa, organizada, assim também é com o nosso corpo, limpo, organizado. E quando a gente organiza a nossa casa física, a gente começa também a pensar com mais clareza. A organização ela acaba transpondo o espaço físico. A casa bagunçada, ninguém consegue ter noção, ninguém consegue ter uma ideia clara das coisas. E quando você começa a organizar a sua casa, a colocar as coisas no lugar, a sua mente também começa a organizar as ideias, você começa a ter mais clareza das coisas que você quer, das coisas que você gosta, das coisas que lhe fazem bem. Então vamos separar um pouquinho as coisas aqui. Programas que a gente assiste, que são programas muito densos, pesados, que não têm energia boa, que só falam de desgraça, só falam de maldade. Isso só atrai coisa ruim para sua vida. Isso atrai exatamente essa energia para sua vida. E aí, dentro da sua casa, vai ficar aquele clima pesado e o assunto dentro da sua casa vai ser aquele assunto ruim. Procure programas que sejam saudáveis, procure programas que sejam de assuntos diversos, mas assuntos leves, assuntos de saúde, assuntos... A saúde boa, né? Ai, também procurar desgraça só que no mundo a última doença. Não esquece isso. Pensa que o nosso Pai amoroso, Ele quer o nosso bem. Você deve ter filhos. Se não tem, você tem sobrinhos. Você quer o mal para eles? Se você acha que nós, simples seres mortais, reles seres mortais, queremos o melhor para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, você acha que o nosso Pai, que é magnífico, magnânimo, magnitudo, Ele vai querer o mal para alguém? Ele quer o tempo todo que a gente tenha o melhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se desconectar dessas coisas que atrasam a nossa vida, desses assuntos que estragam o nosso dia. A gente precisa se conectar mais com as coisas de Deus, olhar para o belo, olhar para as coisas magníficas que a gente ganha todos os dias, olhar para a natureza, conseguir ver Deus na natureza. Olhar para a nossa casa e ser grato por tudo que a gente tem dentro da nossa casa, por todas as coisas maravilhosas que Deus nos proporciona, pela inteligência que Ele traz para os homens transportarem água dos rios para esses canos que trazem até dentro da nossa casa, por Ele ter dado inteligência aos homens, por ter desenvolvido veículos para levar a gente para cima e para baixo, para viagens de um bairro para o outro, até viagens de um continente para o outro. A gente conseguir se conectar com toda essa... Tô aqui da janela, tem a janela aqui na minha lateral esquerda. E lá fora as árvores estão balançando as folhas. E os passarinhos estão cantando. Comemorando essa beleza que a gente tem, que a gente vive. Por que nós, com tanta inteligência, os tão privilegiados desse planeta, não conseguimos ser assim? E além de você acessar programas de qualidade, porque qualidade para um não é qualidade para o outro, né? Mas programas que sejam energéticos, que sejam de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade, você deve também manter conversas saudáveis. Você falar
falar de seus projetos, para de falar da vida dos outros, para de falar da vida dos artistas. Começa a organizar a sua casa, a sua vida, e aí você vai começar a perceber as coisas que lhe fazem bem, você vai começar a procurar as coisas que lhe fazem bem, e você vai ter assuntos sobre a sua vida para você falar dentro da sua casa. Pô, não tô fazendo atividade física nenhuma. Começa a fazer uma atividade física, aí já tem um assunto para falar em casa. Fui pra academia, hoje eu fiz exercício, foi difícil, mas eu consegui fazer, tô me esforçando. Arranja coisa boa para falar. Tá no trabalho, a mesma coisa. Conversar sobre assuntos bons, assuntos agradáveis. Veja só, muitos segmentos falam exatamente a mesma coisa. O Feng Shui fala sobre a energia dentro da casa, você colocar os objetos certos. Os livros sagrados também falam de você manter as coisas organizadas para as coisas fluírem dentro da sua vida, dentro da sua casa. É a mesma coisa. Os livros sagrados, quando falam de sua casa, sua morada, eles falam exatamente disso, que você tem essa casa física, mas que essa casa física que você mora, que tem cama, que tem... Mas que você tem a sua casa física, que esse seu corpo, que você ganha de presente para poder estar aqui nesse planeta. Os mentores também falam muito, inclusive a organização te ajuda a economizar tempo. Tudo desorganizado, você passa 5 horas, exagerando obviamente, mas meia hora procurando um objeto. E aí o que é o tempo, se não o bem mais precioso que você tem? O que é o tempo, se não algo que não volta nunca mais? Você pode até ser multimilionário, perder dinheiro, mas amanhã você consegue conquistar de novo. Mas e o tempo? Você compra? Você consegue pegar um pouco do dinheiro que você tem para poder voltar para ontem? Ainda não inventaram a máquina do tempo. Deve ter alguém aí tentando inventar. Mas será que é disso que você precisa? Será que você não está precisando mesmo é descobrir hoje o que você tem que fazer de melhor para poder você construir o seu tempo? Para você construir a sua jornada? O melhor dia da sua vida é hoje. Você não tem ontem. Você não tem amanhã. Mesmo se tivesse, seria outro dia. Outras vivências, outra forma de ver o mundo, de ver as coisas. Se você se preparar para isso. Agora, se você ficar aí sentado, esparramado no sofá, vendo besteira, continuando assistindo as mesmas porcarias que você via ontem, antes de ontem, e antes de ontem, e há de eterno, não vai mudar nada na sua vida. Esse ser que veio para cá, para evoluir, para crescer um pouco mais todos os dias, vai continuar exatamente essa mesma massa, envelhecendo, mofando, estragando, desperdiçando todo o tempo disponível que ela tem para estar aqui fazendo alguma coisa de bom, para estar aqui fazendo o que vem aqui dentro da cabeça dela, porque lá no inconsciente fica, levanta, vai fazer isso, levanta. Então vamos fazer uma coisa, vamos pensar quando a gente organiza a casa da gente, as gavetas, os armários, qualquer coisa. A gente vai lá e organiza. Como que a gente se sente? Uma sensação assim, primeiro de que tirou um peso. Eu tô falando aqui da minha, né? Vai ver que as suas são totalmente diferentes, mas experimenta fazer. Aí você sente assim, parece que tá tudo mais claro, mais fluido. Aí as coisas começam a fluir, você consegue, por exemplo, tem um monte de coisa no meio do caminho, você organiza aquilo ali, nossa, a passagem ficou maravilhosa. Antes você tinha que se desviar para poder chegar da sala no quarto, ou vice-versa. Ah, mas a minha casa não é bagunçada. Tá, as gavetas estão cheias de coisa, a bolsa tá cheia de coisa, o armário tá cheio de coisa, coisa que não usa. E você pensa que na minha casa é diferente, na minha vida é diferente? Não, eu tô todos os dias tentando fazer melhor. Eu estou num processo. Estou aqui junto com vocês, talvez muitas vezes eu esteja falando mais para mim do que para você, num processo de fazer essas mudanças e de melhorar a minha vida, de melhorar a minha casa, a minha morada. E estou compartilhando com vocês essa vivência que eu tenho passado aí diariamente, né? Então ali no meio daquela bagunça toda, quando você organiza, quando você tira, quando você limpa, você se desfaz das coisas que você não usa mais, passa para uma pessoa que vai usar. E aí tem duas coisas, né? Primeiro, você desocupou um espaço que está ali agora disponível para o vácuo, inclusive para poder vir coisas novas. Segundo, você passa para uma pessoa que vai usar aquilo e muitas vezes você vai fazer a diferença na vida daquela pessoa.
Será uma coisa que ela estava precisando e que agora ela está colocando em uso e fazendo a diferença na vida dela. E às vezes não é que você vai doar para uma pessoa qualquer, você pode estar fazendo, pode fazer doação, pode fazer venda também. Mas você pode doar para alguma instituição que vende. E aí uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor que o seu vai lá naquele local e compra peça por R$1, R$2, R$10, que na loja vai custar 2, 3, 4, 5 vezes o preço. Mas ela vai se sentir também importante porque ela conseguiu comprar uma coisa que ela queria muito. E esse é o ciclo da vida. A gente poder adquirir as coisas com o nosso esforço faz a grande diferença. Tanto que existe aí um ditado que diz que tempos difíceis formam homens fortes formam tempos fracos e tempos fracos formam homens fracos. E homens fracos formam tempos difíceis. Quando você vai conquistar as coisas, você acaba batalhando, você dá um jeito de fazer as coisas melhor, você busca, não tem, a sua mente começa a funcionar para poder descobrir um jeito de fazer. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou comprar isso para mim? Porque é importante a gente comprar as coisas pra gente. Só doação, gente, pelo amor de Deus. Deus já dá o que a gente precisa, Ele dá o ar, Ele dá a água, Ele dá o sol para aquecer. Essas são as coisas básicas, o restante a gente corre atrás. A gente tem condições de fazer a diferença. Volta, Adriana, volta para casa. Tá tudo junto e misturado. E aí quando você está organizando a sua casa, o seu espaço, você conclui a organização, aí você se sente livre, você se sente leve, você tem mais vontade de fazer as coisas. Eu não gosto de arrumar. Põe uma música, põe alguma coisa legal, uma música boa para você ouvir. Cantarola, eu não sei cantar, não importa se não sabe cantar, arranja alguma coisa legal para fazer parte desse seu momento de, eu prefiro o silêncio. Ok, prefere o silêncio. Organiza a sua casa, tira a bagunça, coloca no lugar. Faça algo por você. Experimenta sentir como é que é depois que você colocou tudo no lugar. E aí começa a organizar a sua mente. Fazer lista das coisas que você gosta, para poder você colocar em ação. Eu não gosto de fazer atividade física, mas é importante. E aí o que você precisa fazer é escolher uma coisa que você gosta de fazer, uma atividade física que você gosta de fazer. Eu faço atividade física, mas antes eu faço o que eu gosto. Eu gosto de fazer yoga, eu gosto de fazer pilates. E é necessário fazer musculação. Eu faço primeiro yoga ou pilates, e aí depois eu faço a musculação, para ter coragem de ir. Mas no final das contas a gente descobre que é muito bom. A nossa mente, o nosso cérebro, nosso cérebro, ele fica o tempo todo boicotando a gente, porque ele tem uma mensagem ancestral de que gastar energia é caminhar para a morte. Então, se faltar energia, ele morre, porque o cérebro é o órgão que mais utiliza energia no nosso corpo. E aí, o que ele faz? Ele dá um jeito de economizar o tempo todo energia, porque para ele, a nossa longevidade está ligada a economizar energia. Quando não é real, a nossa longevidade está ligada exatamente aos que conseguem se transformar. Porque os sobreviventes na natureza são os organismos, são os seres que eles conseguem se reinventar com a diversidade. Então, o que nós estamos fazendo para que o nosso DNA se perpetue? Para que a gente continue, para que a humanidade continue adiante, né? Pode ser que tudo mude, pode ser que venha um asteroide, um não sei o que, e mude tudo. Mas enquanto a gente estiver aqui, o que a gente está fazendo para poder estar um pouquinho melhor do que ontem? E aí a gente para pensar sobre... Ou não, quem para pensar que sou eu, né? Você nunca pensa, não quer nem saber de nada. Tá escutando essa criatura divina que apareceu aí de repente, ou não tá escutando porque cansou de ouvir já nos primeiros minutos, né? E aí a gente organiza a casa e organiza a mente, que é a nossa real morada. Mas o que é a nossa mente, se não a morada da nossa inteligência, das nossas sensações, das nossas emoções, dos nossos sonhos, dos nossos dons, da nossa força de vontade, daquele dá para fazer mais um pouquinho,
das nossas percepções do mundo, das nossas respostas para o mundo. Da nossa mente é o nosso espaço precioso, é o nosso templo precioso, é o nosso sagrado, é o nosso espaço sagrado, que é citado em tudo quanto é escritura. E aí, mas eu sou ateu e eu não acredito em nada disso. Precisa acreditar no que está escrito em livro nenhum, em local nenhum. Existe no universo uma energia que faz com que tudo funcione em sincronia. Existe um sincronismo. E Deus não precisa ser aquele homem de barba branca que está pintado em local nenhum. E você pode dizer que não acredita em Deus, você não acredita naquele formato, mas você acredita numa força maior que organiza tudo, que alguns cientistas pesquisaram e chamaram de éter. E essa força que está em tudo, onipresente, onisciente, é o que transforma o nosso planeta, é o que transforma a nossa vida, é o que transforma o universo, é o que transforma a matéria, é o que transforma as nossas experiências, é o que transforma a nossa caminhada, a nossa jornada, do nosso planeta, dos animais, dos seres vivos, a evolução do universo que já vem acontecendo aí há milhares e milhares e milhares de anos. Então, parando para pensar sobre a organização da nossa casa física, né? A nossa casa onde a gente vive, que tem cama, que tem teto, graças a Deus, é o nosso trabalho, porque ele sozinho não consegue construir a casa para a gente morar. Parando para pensar nisso e sobre as informações que a gente deixa entrar dentro dela, a gente pode parar para pensar sobre essas informações que entram dentro da nossa casa, nossa mente, né? Como eu já falei, os noticiários, a notícia do vizinho, o que aconteceu a 50 mil quilômetros daqui, o que aconteceu no espaço. O que isso muda na sua vida? Mas eu preciso estar atualizado. Para quê? O que vai fazer de diferença aconteceu? O que você pode fazer por isso? Eu decidi que o que eu posso fazer é fazer uma oração. E é isso que eu tenho feito. Acontece alguma coisa que infelizmente acontece, alguma desgraça, alguma coisa muito triste, o que eu posso fazer é fazer uma oração, mandar boas energias, pedir ao universo, a Deus, seja lá qual o nome que você usa, para que aquele acontecimento seja um acontecimento que possa transformar para melhor as pessoas à volta, que possa ajudá-los na caminhada, que a gente consiga, a cada revés da vida, a cada dificuldade, a gente consiga transformar isso num patamar para um novo momento, um novo despertar, uma nova vida, que é diária. Mas não, aí a gente vai escutando besteira, assistindo novela, vendo noticiário, aí só aparece desgraça, traição, que mais? Fura-olho, eu gosto de chamar de fura-olho. Desgraça, traição, maldade, roubo, inveja, ganância. Ganância é diferente de ambição, tá? Ganância é fura-olho. Ganância é querer tirar do outro o que é do outro. Ambição é você querer ser a sua melhor versão. Ambição é você estar sempre tentando melhorar para poder você conquistar aquelas coisas que você acredita lá do fundo do coração, as coisas que você gosta, inclusive. Não é só o que você acredita, o que você gosta, porque você está trabalhando para conquistar essas coisas. E aí você lá naquela noticiário, novela, desgraça, filme, série, tudo muito parecido. Mas aquela guerra onde que guerra alguém vence? Diz para mim. Quem conta a história matou um tantão, mas matou por conta de que, pela honra. E matar alguém é honra? Em qual momento que isso é honra? E aí você vive tanto esse mundinho que não é o seu, que a sua vida está em total desgoverno, descontrole, aí você reclama do governo, aí você reclama do seu salário, reclama do chefe, reclama do transporte, reclama... O que você está fazendo para melhorar? Outra vez eu disse sobre a mudança no mundo. O que você está fazendo para você ser melhor? Está varrendo em volta da sua casa para sua rua ficar mais limpa? Está jogando o lixo de forma correta? E no caminho dentro do trem só fala merda? Só fala besteira? Só fala mal dos outros?
Quando pode estar xingando, e você pensa que eu não xingo, eu não fico brava? Inclusive, um dia eu vou falar de trânsito. E aí a gente vai se desgovernando, aí a nossa vida fica que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí leva para um lado, leva para o outro, porque você não sabe nem para onde vai. E aí, o que você está fazendo da sua vida? Ah, mas está acontecendo. Põe a cabeça para pensar. O que você tem de diferente do leão e do macaco é inteligência, utiliza a seu favor. Ou você vai esperar que o leão e o macaco façam alguma coisa pela sua vida? Eles não vão fazer. Ah, não é o leão, não é o macaco, não é o governo. Ele vai fornecer para você tudo que você precisa. Vai. Pode continuar deitado. Se você acha que é isso. E aí, de tanto viver essa vida dos outros, a vida dos artistas, a vida dos filmes, das histórias que são baseadas, né? Baseadas em histórias reais, de tanto você viver isso, você acaba vivendo uma vida de apatia. Deitado, não tem coragem mais para nada. Vai, levanta de manhã, que nem um zumbi, vai pro trabalho, do trabalho volta para casa. Aí no fim de semana, pega o dinheiro que você ganhou e gasta tudo em gandaia, em cerveja, em seja lá o que for, para esquecer que segunda-feira você tem que ir pro trabalho, que não aguenta mais essa vida, porque não sabe nem o que você gosta, não sabe mais nem o que você é de verdade. Eu tava aí, na hora que eu comecei a falar, eu lembrei, tava falando de... acho que é de Buda, vou procurar. Você passa a vida toda trabalhando para ganhar dinheiro, para comprar as coisas, e aí depois, quando chega na idade que você tem dinheiro, você gasta todo o seu dinheiro para ter saúde, porque você não cuidou da sua vida quando você era mais jovem. É mais ou menos isso a frase. Eu vou dar uma olhada, procurar por ela para falar num outro momento. E é isso. Você é você ou você é o que seus pais planejaram para você? Você é você ou você é o que a família imaginou que você seria? Você é você ou você está aí tentando fazer alguma coisa que os outros querem que você faça? Ou porque é chique ser advogado, é importante ser médico? Não, o negócio é ser paz e amor. Paz e amor, porque o mundo é muito maldoso, o mundo é muito maldade, então a gente tem que viver hoje, viver o presente, sem se preocupar com amanhã. Afinal de contas, só a gente está vivendo numa nice, numa boa, com os amigos, só curtindo. Isso daí já é porque eu sou do paz e amor, e aí só viver desse jeito já tá bom. Será que é isso mesmo que você quer pra você? Será que isso preenche esse vazio que você enche de cachaça? Não é só cachaça não, é cerveja, é droga, é qualquer tipo de droga. Remédio, meu Deus do céu, quanta gente tomando tarja preta. Ah, mas é só um de vez em quando. É remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para isso. Tá no caminho certo, hein? Caminho certinho. De ficar cada dia mais perdido. Já misturei um montão de coisa. Sabe esse alvoroço que a gente vive? Isso tudo é medo de olhar para dentro. Quantas vezes você se permitiu ficar em silêncio para ficar realmente ouvindo o que pulsa dentro do seu coração? Aquela vozinha que fica lá dentro da sua mente, dizendo para você, vai lá, faz isso, vai ser tão bom para você. A voz sagrada, não aquela voz da maldade, né, que fica, porque tem um personagem da Disney que eu gosto bastante, que é o Donald. Eu era menina outro dia, e aí teve um desenho que eu assisti, aí tava o Donald, e aí tinha o anjinho e o diabinho, né, e aí um falava aqui de um lado, o outro falava do outro lado. E o Donald é um dos personagens que eu mais lembro que vivia aquela exame de consciência, né, o diabinho e o anjinho, E aí ele sempre optava pelo ouvir o anjinho. É muito bacana isso. Às vezes a gente erra, né? E aí tudo bem. A gente tá aqui para aprender mesmo. Quando é que você para ficar ouvindo o diabinho e o anjinho e optar pelo anjinho? Né? E normalmente é o caminho que é um pouco mais demorado,
é o caminho que dá um pouco mais de trabalho. Inclusive, vamos lá, tem algo que você sonha muito em fazer, mas obviamente que vai dar trabalho, porque você vai primeiro ter que levantar da rede, e o diabinho fica o tempo todo dizendo, eu estou deitado na rede, tá tão gostoso aqui, olha só, você só aperta o botão, e aí ele muda, conta milhares de histórias para você, de todos os tipos. Você escolhe uma hora se é a história do mocinho e do bandido, uma hora você escolhe se são os desenhos, os fofinhos que estão pulando e saltando, você escolhe se é de guerra, você escolhe se é de viagem para o espaço, e aí você vive todas essas vidas. Tudo sentado numa rede, deitado no sofá. Não, sentado no sofá e deitado na rede. Quando é que você se permite ouvir aquela voz que diz, não levanta daí. Vai dar uma volta no quarteirão para ver esse mundo todo que está à sua disposição. Ou então, vai numa praia, vai admirar o pôr do sol. Ah, mas eu moro longe da praia. Se morasse perto da praia, arranjaria outra desculpa. Dá para ver o pôr do sol de muitos lugares, não precisa ser só da praia. Nascer do sol não é muita gente que tem disposição para estar acordando nesse horário. Alguns estão indo dormir quando ele está nascendo. Já ficou longo, né, esse vídeo. Mas daqui a pouquinho eu concluo, porque eu ainda quero falar um pouquinho mais de algumas coisas. Dá uma olhada para você. Eu já tive perdida também. Eu não gosto muito de desenhos, porque os desenhos, eles costumam, que as histórias infantis, eles costumam colocar muito os nossos medos, os nossos desafios nos personagens, né? E o Peter Pan, o menino perdido, que poderia ser só os meninos, né? Mas quantas meninas também não vivem ali no mundo, na terra do nunca? O que é estar na frente da televisão se não uma terra do nunca? O que é estar num boteco com os amigos, falando de nada, pensando em nada, se não uma terra do nunca? Aonde você deixa de viver aquela vida que você sonha para você, aonde você deixa de tentar ser quem você nasceu para ser. E você sabe quem foi que você nasceu para ser, porque antes de vir você combinou com o universo. Você escolheu tudo que você ia fazer por aqui. É louca essa mulher. Na verdade é o que eu penso, né? Então pode ser que você não acredite, tudo bem, mas dentro do que eu penso eu vou dizer aqui, já que você está ainda aí me ouvindo, teve ousadia, coragem, disposição para estar até agora me ouvindo. Gente, antes de vir, escolhe. A gente diz, eu quero ser assim, 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 mas você vai passar por isso, não tem problema. Para eu evoluir, eu preciso disso. Para eu poder passar para uma próxima fase, para eu sair da primeira série e passar para a segunda série, eu preciso disso. E aí, eu vou me esforçar, e se não der certo, eu sei que vai acontecer de novo, vou ter que fazer de novo a prova, e de novo, até eu passar. Se precisar, eu vou passar pela recuperação, e aí vou fazer a prova de novo, e aí passar para a próxima fase. E aí você combinou, você veio, só que chegou aqui, você simplesmente esqueceu o que tinha combinado. E aí você começa a ouvir tudo que acontece pelo planeta e começa a pensar, seria melhor se eu fosse parecido com fulano. Não, agora eu quero ser que nem o ciclano. Ai, aquele povo da televisão é tão bacana. Eu queria ser que nem eles, ter a vida que eles têm. Você escolhe que o melhor lugar para você viver é onde você vive. É a casa que você vive. É o corpo que você vive. É a morada que você escolheu. Porque você escolheu tudo isso antes de vir. E dentro dessa sua escolha, você simplesmente se perdeu. Se você estiver disposto, vamos procurar essa pessoa que está aí. Experimenta ficar em silêncio e fica ouvindo o que pulsa dentro de você. Procurar dentro do silêncio o que te faz bem. É lá que você vai encontrar. Não é na algazarra. Não tem problema que você passe um período na gandaia. Todos já fizemos ou não. Mas a gente pode. Você não pode se perder nisso. Para pensar um pouco sobre você. Faz as perguntas certas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer para melhorar um pouquinho hoje?
Experimenta ficar em silêncio. E aí você começa a ouvir todos os sons à sua volta. E aí você começa a escutar separado o som do ventilador, o som dos carros, o som dos pássaros, o som de uma moto, o som de um avião, do trem, as crianças brincando. E aí você começa a ouvir a sua voz separada de tudo isso, aquela sua voz interior. Quem sou eu? O que eu posso fazer para viver mais feliz? O que eu posso fazer para viver bem com as pessoas à minha volta? São as principais pessoas que você tem que aprender a conviver, com quem você vive à sua volta. E não adianta pensar que você vai mudar daqui para a Lua e que lá você vai encontrar pessoas diferentes, porque não vai. Lá você vai encontrar exatamente pessoas iguais às que você já tem à sua volta hoje, porque elas são reflexo do que você é. A vida é um espelho, vai ter um outro dia pra gente falar disso. Acho que eu já falei demais, né? Não sei se você aguentou. Bom, você que aguentou chegar até o fim, muito obrigada. Eu desejo para você muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Eu desejo chuva de bênçãos na sua vida, da sua família. Que Deus lhe abençoe, que você se sinta abençoado. Se você não acredita em Deus, não tem problema. Que você sinta a chuva de energias maravilhosas que o universo manda para você todos os dias. Que você não precisa fazer nada para que elas lhe envolvam. E que você consiga transformar hoje no melhor dia da sua vida. Que você consiga transformar a sua vida todos os dias um pouquinho melhor do que foi ontem. Gratidão infinita por você estar aqui comigo. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. E até breve.